Memória é o processo pelo qual o conhecimento adquirido é codificado, retido e posteriormente recuperado. Memória a curto prazo é o tipo de memória que retém informações durante um período limitado de tempo, podendo ser esquecida ou passar para a memória de longo prazo. Parte do depósito a curto prazo consiste em um buffer de ensaio. A informação pode ser obtida e segurada indefinidamente lá se for ensaiado, ou repetida inúmeras vezes. Nós podemos escolher que informação entrará e será armazenada no buffer de ensaio. A duração de informação na memória a curto prazo é pequena e o decaimento normalmente acontece dentro de aproximadamente 15 segundos. A informação que será lembrada ou será esquecida depende de eventos antes e depois que a informação seja armazenada. Eventos que acontecem antes ao armazenamento da informação podem efetuar a quantidade de informação lembrada e armazenada e por quanto tempo. Cognitivamente, a capacidade de memória a curto prazo é limitada, retendo cerca de 7 itens, mais ou menos 2, ou seja, de 5 a 9 itens. Aqui, o fator preponderante é a forma de organização, os agrupamentos, que são unidades com significado, sendo que estes podem ser números ou letras. A duração da memória a curto prazo varia entre os 12 segundos e 30 segundos, e qualquer tarefa distrativa pode impedir que haja repetição da informação, que é o que faz com que a memória não se perca. O teste é composto por 5 listas de palavras, 4 listas de números, reconhecimento, resumo de um texto e 2 perguntas referentes a imagens apresentadas durante o teste. 10 participantes fizeram o teste, 5 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Tiveram 45 segundos para memorização e 30 segundos para escrita. Nesse vídeo, analisaremos os resultados das listas. Na lista número 1, a média de acertos foi de 5 palavras, o que está entre o esperado que as pessoas lembrem. Geralmente é esperado que as pessoas lembrem as 3 primeiras palavras e as 3 últimas, o que não ocorreu aqui. Na lista número 2 temos palavras contendo apenas nomes de animais. E as pessoas acertaram a maioria das palavras, devido a elas serem todas relacionadas com os animais. Isso pode ter ajudado na memorização, por isso a média é mais alta nessa lista. Na lista número 3, temos palavras começadas com a letra F, e no meio da lista há uma palavra com a letra D, dado. Percebemos que as primeiras palavras as pessoas costumam acertar, acertando a palavra dado e esquecendo do resto. A média de acertos foi de 6 palavras. Na lista número 4, são palavras variadas e foi pedido para as pessoas completá-las, dando apenas o início da palavra e pedindo para a palavra ser completada. Percebemos que surgiram palavras que não existiram. No caso do computador, por exemplo, a palavra com foi trocada por can. Percebemos muito o uso de computador em vez de computador, e as pessoas tendem a lembrar bastante palavras dessa lista. Na lista número 5, vemos palavras que são utensílios de cozinha. As pessoas acertaram mais a primeira e a última palavra, variando muito as palavras do meio, e a média de acertos foi de 6 palavras. A lista número 6 é a lista em que houve uma parada fazendo a distração nas pessoas e depois retornando para ver se elas se lembravam das palavras. As palavras eram objetos de carro, automóveis, né? Geralmente as pessoas acertaram em média 4 palavras, o que está meio fora do normal, mas considerando que houve uma pausa e uma distração, as palavras que eles mais acertaram foram a primeira e as outras foram bem osciladas. A partir daqui, começamos a ver listas de números. Na lista número 7, vemos números pequenos,
e a maioria das pessoas acerta quase todos os números da lista. Na lista número 8, vemos números com 3 dígitos. A maioria das pessoas acerta o primeiro número e desiste dos outros. Na lista número 9, já vemos números mais extensos, números que estão na casa do milhar. As pessoas tenderam a escolher um número e decorar somente uma sequência. Na lista número 10, são 8 números divididos, 4 para 4. As pessoas também têm muita dificuldade com essa lista, acertando apenas uma ou duas sequências. Do trabalho concluímos que as pessoas têm mais facilidade em decorar várias palavras do que vários números. Podemos ver também que a média das listas de palavras foram todas entre 5 e 9, como é apontado pela literatura, onde a única lista que não alcançou a média foi a lista número 6, que foi justamente a que interrompemos e distraímos os participantes, o que também comprova que a distração atrapalha na memorização de informação. Nas listas de números, tirando a primeira em que eram apenas 2 dígitos por números, nas outras a maioria acaba nem tentando memorizar os números ou focando em só um dos valores. Em quase todas as listas, o primeiro item foi um item com maior índice de acerto, porém os últimos poucas vezes apareceram em alta. Algumas listas de palavras tinham alguns temas que talvez pudessem ajudar os participantes a lembrarem de mais palavras, porém a única que apresentou um aumento mais significativo foi a lista número 2, que continha animais.